Essa semana a chuva continuou atrapalhando a rotina de quem trabalha no campo. Foi difícil planejar as atividades como a colheita e o plantio. Além disso, a instabilidade no tempo fez com que os produtores tivessem que adaptar as operações de aplicação de insumos, como de defensivos, fertilizantes e dessecantes. O uso de drones foi uma dessas opções, só que a demanda foi grande e os agricultores que não possuem esse equipamento tiveram dificuldades em contratar o serviço. Bom dia, pessoal da Agrofag, sou o Márcio, do município de Nova Tebas. Hoje é dia 25 de fevereiro, vou mostrar para vocês aqui a realidade aqui da nossa região. Nova Tebas fica na região central do estado. Lá o plantio foi realizado mais tarde e as lavouras estão sendo bastante prejudicadas pela chuva. Olha isso, ó, ferrugem e doença de final de ciclo. Tacando bacheiro, olha. E não tem o que fazer, soja, acredito eu que 50% de granação. Anteontem deu 140 milímetros. Essa lavoura, ela é cultivar 6.4, já era para estar lourando. E atrasou, ela está alongando o ciclo em média de 20 dias. A realidade é essa, o pessoal optou por cultivares mais tardias por conta da previsão do Laninha, né? O agricultor também relata a dificuldade para combater a doença. E está acontecendo isso. Muita chuva, não consigo entrar na lavoura. Fui atrás de drone, todos lotados de serviço, pelo menos até o final da próxima semana. Tamanha procura, né? A mesma dificuldade enfrentada pelo Márcio lá em Nova Tebas também foi registrada pelos agricultores aqui da nossa região. A procura por drones aumentou muito e as empresas não conseguiram atender a tanta demanda. Sorte do Elton é que, além de agricultor, ele tem uma empresa de drones. Por conta disso, reservou espaço na agenda para fazer aplicações na própria lavoura de milho. O Elton explica que a utilização de drones na agricultura é uma atividade recente. Por isso, ainda são poucas as empresas que prestam o serviço. Falta profissionais, principalmente mão de obra capacitada para operação de drones e principalmente também empresas que façam esse tipo de serviço. Hoje existe uma demanda muito grande desse tipo de serviço e a maioria dos agricultores não está encontrando na época apropriada que eles necessitam desse serviço. E aqui no estúdio a gente continua conversando sobre as operações utilizando drones. E para isso a gente recebe o Márcio Sganzerla, que é engenheiro agrônomo e proprietário da Foco no Alvo. Seja bem-vindo de novo. Muito obrigado pela oportunidade, é um grande prazer retornar ao Agrofag. Muito bem. Márcio, como a gente assistiu na reportagem, os produtores estão optando pela utilização dos drones para diversas operações aqui, né? Eu queria que você comentasse sobre esses cenários que a gente falava agora há pouco nos bastidores. Perfeito. Então, assim, hoje nós temos um cenário de uma condição um pouco atípica regional nossa. A chuva aqui é sempre muito... Nossa região é muito abençoada com as condições climáticas favoráveis, porém a gente tem algo com excesso e isso está dificultando as operações com máquinas terrestres, né? Nós temos operações aí de colheita, de semeadura, de manejo fitossanitário ainda e nós estamos com uma certa dificuldade onde as operações aeroagrícolas vêm suprindo muito bem, com exatidão, com eficiência e cobrindo esse leque onde as máquinas terrestres não estão sendo utilizadas a nível de campo em função, né, das condições climáticas de área, chuva, né? Então nós estamos com as demandas grandes, né? Precisaríamos aí de mais empresas consolidadas, de profissionais de alto nível para atender as demandas, né? Para que o drone realmente venha fazer parte do pátio de máquinas de qualquer propriedade, seja uma propriedade pequena, média ou grande. Então, pelo que a gente consegue perceber, né, professor, existe essa diferença, então, da operação com o drone, principalmente nesse período que a gente está vivenciando aqui na nossa região, que é um período de instabilidade climática. Os drones, eles, diferente dessas máquinas terrestres, conseguem ter uma eficiência um pouco diferente para a entrada na lavoura. Eu queria que você explicasse dessas diferenças para quem está em casa acompanhando. Tá, nós temos um cenário, temos no mínimo 3 cenários diferenciados hoje, região oeste, centro-oeste, norte do Paraná. Então, assim, nós temos mais para o norte, Campos Gerais, nós temos ainda sojas
a cultura da soja em estado vegetativo ainda, ou seja, nós precisamos ainda fazer o manejo fitossanitário com inseticidas e fungicidas para que a gente venha atingir o teto produtivo necessário, né? Então nós temos esse cenário para essa região, a região oeste nossa, que já se consolidou boa parte das culturas, porém pontual ainda existe alguma demanda, né? Mas nós temos a situação da dessecação, né, que é o manejo de dessecação para a colheita da soja, a uniformidade dos campos, onde as máquinas terrestres não têm possibilidade de entrar em função do encharcamento do solo, em função do próprio amassamento, em função de que nós tivemos condições adversas de muito vento. A máquina terrestre ela fez um rasto próprio, agora, no entanto, a cultura acamou e terá muita perca com debulha, com novo amassamento. Então, se nós falarmos no número de 3 até 7% de amassamento, nós podemos dobrar isso, né, em função da máquina terrestre ter que adentrar esses campos, e é onde as operações aeroagrícolas com alta eficiência vêm suprindo essa necessidade, né, com alta excelência, fazendo esse manejo de dessecação para possibilidade de, a hora que abrir as condições climáticas e o sol vir a nos fortalecer, a gente conseguir efetuar a colheita. Temos a situação de que os produtores realizaram a semeadura do milho safrinha, da segunda safra de milho, ou milho safrinha, como a de conver. Essa situação é um pouco mais delicada, porque nós temos uma presença forte de pragas nesse período. Principalmente cigarrinha, né? Isso, principalmente cigarrinha, porém com a condição adversa para a gente ver que as coisas elas diversificam cada ano. Então, por isso que a agricultura é um escritório a céu aberto, e a gente tem que dar muito valor ao nosso agronegócio e fortalecer os nossos produtores, porque nós estamos preparados para fazer o manejo da cigarrinha, porém não é a cigarrinha que é o problema hoje. O problema hoje é o percevejo. Por que o percevejo? Porque o produtor dessecou a soja e não consegue adentrar colhendo. E o produtor vizinho plantou, ele já semeou o milho dele. E ele vem, faz o manejo, ou nós fazemos o manejo com drone, e o percevejo é migratório. Aonde tem comida, ele migra e vem a condição climática. Todos os produtos que a gente passou, agroquímicos que têm residuais, eles perdem o residual em função da lixiviação que a chuva faz nesse período que a gente está aqui na nossa região. Então nós temos, bem dizer, residual zero. E essas pragas migratórias causam um dano, depende da situação, irreversível pela pressão. No caso de uma condição normal, o produtor vizinho semeou e o produtor colheu. Eles semearam praticamente junto, muito próximo à data. Eu faço o manejo de inseticida, o produtor também faz. Então você tem uma eficiência e uma baixa na população de insetos grande. E a cigarrinha, ela tem sim a sua participação, só que essas condições climáticas também não são tão favoráveis, mas o percevejo, ele já está presente antes da cultura nascer, né? Márcio, você deixou uma coisa bem clara aí, né? Hoje nós estamos aqui na nossa região oeste colhendo, né? Só que nós não podemos esquecer que está plantando também, né? Então você tem as várias fases, vários estágios, né? E não é possível entrar no campo, né? Para fazer esse trabalho de controle de pragas. E também algumas regiões, né, Márcio? Como Guarapuava, Ponta Grossa também, a soja está numa fase vegetativa agora de produção de vagem, né? Também é um momento que não estão conseguindo entrar lá também, né? Então esse processo, vamos dizer assim, faz com que o drone tenha uma eficiência maior e tenha um controle, né, dessas pragas, essas doenças, protegendo a lavoura do agricultor que não consegue entrar com essa chuva. Hoje, se eu quisesse alugar um drone para passar na minha lavoura, como que está a situação? Então, se nós falarmos do cenário hoje, além da Foco no Alvo, que é a nossa empresa, que é a nossa consolidação, né, já há 4 anos voando, hoje, de maneira geral, profissionais de alto nível que estão regionalmente debaixo do meu guarda-chuva, que eu tenho a autonomia e confiança de recomendar, zero a possibilidade de uma aeronave estar disponível. Agendado, todo mundo agendado. Eu falar para vocês assim, em questão de 10 a 15 dias, não tem agenda nenhum profissional de alto nível que eu conheço regionalmente.
Agora, existe realmente pessoas que não sabem o que estão fazendo ainda com a aeronave, né? Não tem credenciamento, todo esse processo não se enquadra dentro da legislação, né? Mas, de forma geral, assim, o que é o importante a gente dizer para o produtor hoje que está nos assistindo é que o drone ele tem que ser estudado como uma ferramenta que vai fazer parte da composição do pátio de máquinas. Pode ser para pequena propriedade, um T10, para uma média propriedade e uma grande, um T40, um T50 tá para chegar a nível de Brasil. Para quem não conhece essa nomenclatura, então T10, 10 litros, T40, 40 litros. Isso, T50 que vai chegar ao Brasil até o final do ano, 50 litros, a gente está falando de aeronaves DJI com 83% do mercado mundial, né? Então, assim, o drone ele é uma ferramenta hoje, é muito flexível, porque o drone a gente está focado aqui no nosso agronegócio, que é uma ferramenta espetacular. Para quem sabe utilizar, é profissional, nós já conduzimos particularmente áreas há 4 anos 100% drone, com alta eficiência, com zero amassamento, com menos poluição, né? Com menos contaminação. Então, assim, a nossa região ela já é muito limitada às operações aeroagrícolas com aeronaves tripuladas, perfeito? E as aeronaves tripuladas também, elas têm que ter uma segurança maior do que a operação com as não tripuladas, com os drones. Por quê? Porque existe uma pessoa por trás daquela aeronave. Então ele precisa ter uma condição de clima mais estável do que a nossa. A nossa, se realmente passou 30, 40, 50 milímetros e deu meia hora que o tecido vegetal secou, a gente já tem a possibilidade de fazer o manejo com eficiência. Uhum. Depende do tamanho da área, professor. Depende do tamanho da área. Se você estiver aplicando uma área de 10 alqueires, a hora que você fizer 30% da área dos 10 alqueires, você pode ir aonde a aeronave passou, desde que seja um profissional de alto nível, que você já vai encontrar pragas intoxicadas, sem movimentação e pragas mortas, de 10 a 15 minutos após uma operação. Márcio, eu quero fazer mais uma pergunta, já que o professor entrou na questão que a gente estava falando sobre a chuva, sobre as questões climáticas. Eu fiquei com uma questão que era em relação à aplicação com a utilização do drone. E aí, vamos supor, tem um tempo muito fechado, a gente está vivendo vários dias de chuva, bastante índice pluviométrico aqui para a nossa região. O drone, vamos supor, em relação à pulverização com defensivos agrícolas. E aí chove. Vai ser efetiva mesmo essa operação que já foi realizada? O que vocês têm também de dados já em relação à pesquisa com essa operação? Tá, então assim, eu costumo dizer, e assim, sou bem objetivo, para quem não tem nada, metade é o dobro. Então assim, se nós temos uma incidência de praga de 5 percevejos por metro quadrado, e nós ficarmos aguardando 20, 30, 50 milímetros, passar a chuva, nós ficamos na beira do carreador, aguardando. E nós aguardar esse tecido vegetal, fazer a secagem dele. E nós voarmos, eu digo para você que com 10 a 15 minutos, aonde nós demos os primeiros voos, os primeiros tiros, aquelas pragas que estavam lá, já estão com mobilidade baixa, já estão intoxicadas e você já vai encontrar praga morta. Por quê? Porque nós usamos, no mínimo, 10 a 12 vezes menos água do que o produtor. Então, nós usamos o ativo praticamente puro. Tem uma concentração altíssima. Então, nós não precisamos de um alto volume para fazer o controle da praga. O que nós precisamos é, sim, saber realmente o que está fazendo com alta eficiência e desde que aonde foi aplicado com o drone, não tenha reinfestação constante. Porque daí nem o drone, nem o avião, nem o pulverizador vai ser tão eficiente. Uhum. Então, assim, o que eu posso afirmar que nesse cenário que a gente está passando na nossa região é que qualquer operação com drones, a partir de meia hora após a aplicação, o controle de pragas foi efetivo. Uhum. Agora, se nós vamos fazer um controle com agroquímico, com fungicida de contato, que tem um processo maior, um processo mais lento de absorção, um produto que tem um residual diferenciado, aí é outra situação. Uhum. Tá? Mas, de forma geral, a eficiência do drone assim, é incontestável. Dados estatísticos
isso a gente está produzindo. O Brasil inteiro está produzindo, na realidade o mundo está produzindo. Porque o drone, para uns ainda, é muito novo. Muito novo. Márcio, agora em relação à questão da deriva, né, principalmente com o dessecante, eu queria que você explicasse, vocês também já conseguem ter um controle em relação ao que os drones conseguem fazer de operação sobre a deriva? Perfeito, excelente pergunta e é uma pergunta assim, bem pontual, muito técnica e agronômica. Então assim, existe no mercado pulverizações com drones com pontas hidráulicas e existe com pontas rotativas. O último lançamento da DJI são pontas rotativas, ou seja, você regula a micragem da gota, o drone voando. Ou seja, você passa de uma gota fina para média, para grossa ou para extra grossa. Quando é pontas hidráulicas, você tem que recambiar essas pontas como se fosse um pulverizador terrestre, perfeito? Então assim, o que envolve o processo de deriva de forma geral? O nível de conhecimento técnico e agronômico, conhecimento sobre o alvo, conhecimento sobre o metabolismo e funcionalidade do produto que está se aplicando, como ele age na planta, é contato, é sistêmico, é mesostêmico, então a gente precisa ter esse conhecimento, mas de forma geral, se a gente se tratar em dessecação, tem que ser profissionais de alto nível e mesmo assim existe uma possibilidade grande de deriva, tá? Por quê? Porque nós estamos falando com um produto inibidor de fotossíntese que tem a volatilidade muito alta, ou seja, ele se desloca muito rapidamente as partículas pelo ar e pode realmente causar algum constrangimento, tanto terrestre quanto aéreos, falando em avião e drones. Então, assim, isso é um processo técnico, operacional, tá? Que tem que ser decidido lá na lavoura, condição de vento, se está a favor ao vizinho, não está a favor ao vizinho, deixar uma bordadura de segurança, pedir para o próprio produtor fazer uma bordadura com o pulverizador dele, porque você imagina uma condição, seria hipócrita dizer que o drone não produz deriva. O produtor está fazendo uma operação 50 a 60 centímetros do alvo, com o pulverizador dele, independente do pulverizador hidráulico, arrasto ou autopropelido, 50 a 60 centímetros do alvo, ele produz deriva e ele queima a lavoura do vizinho se ele facilitar. Aí você imagina nós voando com alta concentração a 3 metros de altura, no mínimo a 15 a 20 km por hora. Então assim, esse é um fator que realmente as aeronaves têm que ter esse cuidado. Mas é possível se fazer todo o processo desde que tenha uma técnica e uma responsabilidade. Responsabilidade redobrada então, né? Redobrada. Professor Celso, deu para a gente perceber várias questões aqui que o Márcio esclareceu e que foram muito importantes para a gente, estávamos com dúvida também, né? Correto, foi uma explicação muito boa, né? E é sempre uma satisfação ter você aqui no nosso estúdio, né? Show. Amigo aí da outra empresa, né? Estamos aí, né, Márcio? Show de bola. Márcio, obrigada pela sua participação. Está convidado para quando quiser conversar aqui com a gente novamente, estaremos por aqui. Perfeito, muito obrigado. Agradeço a oportunidade. A FAG é a minha casa. Sou diamante da casa, né? Primeira turma. Primeira turma de agronomia. Muito obrigado novamente. Show de bola. Obrigadão.